A paz de Alcha, irmãos e irmãs. Uma pergunta: vocês confiam totalmente no Pai Celestial ou confiam apenas no que seus olhos podem ver? Essa é uma boa pergunta, mas que tem pegado a muitos ultimamente. Uma das coisas que mais temos visto são pessoas que dizem amar o Pai e ter fé, mas não sabem o que é confiar no Pai. Preferem fazer as coisas segundo seus entendimentos, pensando que suas decisões baseadas em momentos de aflições são melhores que os planos do Pai. Mas é aí que muitos se enganam e agem sem fé. Pois se afirmamos crer e ter fé, primeiro devemos buscar ao Pai antes de cada atitude importante para que seja conforme a vontade dele e aguardar a resposta dele. Pois também não adianta agir sem esperar a resposta. E devemos ter noção que a resposta do Pai não deve vir no tempo em que pensamos ser o ideal, mas ele responderá no tempo que ele sabe que é o certo. A nossa visão limitada não se compara à visão ilimitada do Pai. É como se em uma rua com 20 casas, nós só pudéssemos ver apenas 5. Mas Ial pode ver as 20, pode ver por dentro e por fora das casas e por todos os ângulos inimagináveis. Então, como pode a criatura pensar que pode fazer um plano melhor que o autor da criação? E o que acontece se você confiar em Ial para tudo, entregando sua vida por completo a ele, mesmo tendo problemas para resolver? Mas se confiarmos nele e obedecermos, pode ter certeza que tudo se resolverá, assim como diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ial, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Entendam, irmãos, nada está no nosso controle. Não há nada que você possa fazer para ganhar 1 minuto de vida. Não há planos que os maiores estratégias da Terra possam criar que seja melhor que o do Pai. Nada foge do controle dele. Mas o Pai não obriga você a se entregar a ele. Pelo contrário, ele lhe chama com todo amor, pois ele quer o melhor. Mas o melhor nem sempre é aquilo que você pensa ser o melhor. Por exemplo, assim como uma pessoa viciada em cigarro, que pensam que o cigarro é ótimo, mas na verdade está corroendo a pessoa por dentro. Assim é você com seu querer, pois muitas vezes o seu querer pode estar lhe prejudicando espiritualmente e lhe matando. Para confiarmos no Pai, não precisa necessariamente que entendamos tudo, mas sim que entreguemos tudo a Ele, pois Ele sabe o que necessitamos. Devemos estar vivendo de forma simples e humilde. Devemos estar dispostos a fazer a vontade dele a qualquer hora do dia e não apenas quando nos convém. Se Ial lhe chamou para se dedicar inteiramente, então vá sem medo. Se ele não lhe chamou para isso, mas para servir de outras formas, então sirva, sem ter nada a ver com o jeito mundano de ser, como falar mentiras, palavrões, enganar o seu próximo, cobrar a mais, empreste sem esperar receber, fale a verdade ao seu próximo. Através de Ial, desfaça tudo de injusto que já cometeu na vida, pois com Ialcha recebemos a oportunidade de fazermos o melhor e o correto. Observe que em confiar no Pai exige que não façamos reclamações quando as coisas não saem como esperamos. É necessário que sejamos completamente quebrados das coisas que o mundo nos ensinou. Por isso devemos aceitar a disciplina vinda do Pai. Ouça Provérbios 3, versículos do 11 ao 12, que diz: "Não desprezes a disciplina do Ial, nem te enojes da sua repreensão, porque o Ial disciplina a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem." Vale lembrar aos irmãos que o Pai Celestial não é nosso garçom para viver resolvendo as coisas segundo o nosso querer. Nós é que devemos servi-lo. E se você agir segundo o seu próprio entendimento ou por pressão das pessoas ao redor, você pode trazer para si problemas por consequência dos seus atos. Ou seja, tem problemas que vêm para serem usados para nós amadurecer espiritualmente, e tem problemas que as pessoas buscam por serem impacientes e agir por conta própria. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos. Confiar no Pai é como atravessar um precipício de um lado a outro flutuando no amor dele e tendo a certeza que ele não nos deixará cair. Olhe para o próprio salmista Davi, que fala em Salmos 37, versículo 25, que diz: "Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão."
Ou seja, meus irmãos, se Davi em toda a sua vida nunca viu um justo desamparado, nem os filhos do justo mendigar o pão, por que vocês acham que vão se decepcionar confiando e vivendo exclusivamente para o Pai? Como vocês afirmam estar em Yalcha, mas têm medo, mas têm covardia e vivem se preocupando com o amanhã? Vivem querendo andar na moda e agradar as pessoas lá fora? Será que vocês de fato creem ou estão sendo carnais? Será que estão seguindo Yalcha ou vivendo de forma hipócrita como os fariseus? Será que vocês oram ao Pai perguntando como está a vossa conduta ou apenas oram repetidamente todos os dias a mesma coisa? Como vocês querem confiar se não estão aperfeiçoados no amor? 1 João 4, versículo 18, que diz: No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Ora, aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, não se deixem enganar. O próprio Ial conhece cada um de vocês desde antes de colocá-los no ventre de vossas mães. Ele vê cada passo seu, cada pensamento, tanto os bons quanto os maus. Mas ainda assim vocês preferem viver segundo a lógica falha humana? Preferem se estressar e reclamar de tudo. Como vão saber aconselhar alguém dessa forma? Como saberão julgar segundo a reta justiça? Por isso que quando falamos que nem todos que dizem Ial e Iaúcha são irmãos, vocês não gostam de ouvir e ignoram, pois se tornam coniventes com as coisas erradas enquanto buscam suas próprias interpretações. Se de fato você confiasse no Pai, você teria apenas uma única preocupação, que seria de fazer a vontade dele todos os dias. Você teria apenas um único objetivo, que é melhorar por amor a ele e a nosso Messias Yalcha. Quando confiamos no Pai, colocamos de lado nossas vontades, pois nós não somos o protagonista, não somos o centro, o mundo não funciona ao nosso redor. Por isso, devemos buscar até tirar aquelas frases egoístas que o mundo encenada, dizendo, meu propósito, meu objetivo no mundo. Irmãos, o nosso Messias Yalcha deixou tudo lá na glória para vir morrer em seu lugar, para que você não buscasse seus interesses em direção a uma vida de morte espiritual, mas sim em um caminho de dificuldades, para nessas dificuldades amadurecesse e tivesse as características dele. Então, se o nosso próprio Mestre deixou tudo, por que você não faz o mesmo? E respondendo, sim, o Pai Ial sabe que você erra o tempo todo, constantemente, mas o que você não pode fazer é se habitar ao erro e se conformar. Deve amadurecer, deve buscar a Ele e confiar de mãos dadas com Ele, pois Ele pode lhe dar forças para sair do erro. O nosso Messias Yalcha fala em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Seguir ao Messias é viver como ele ensinou. Por acaso você viu a Yalcha se preocupando com o amanhã? Com o que teria para comer? Com a opinião dos outros? Ele dormiu em um barco durante uma forte tempestade enquanto seus alunos estavam aflitos sem confiança. Será que vocês lembram o que ele disse no Sermão da Montanha, que já falamos tantas vezes aqui no canal? Vamos relembrar. Em Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 34, que diz: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não vos valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vos preocupais pelo vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Eu vos digo, porém, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Ial veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Porque os pagãos buscam todas estas coisas. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Ial e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta o dia o seu próprio mal.
Se os irmãos prestaram atenção, ele diz que os pagãos se preocupam com coisas fúteis. Então, cuidado, irmãos, para não estarem sendo pagãos, visto que nossa sociedade atual é completamente paga. Mas por isso que não podemos viver segundo o cursor deste mundo. Lembre-se também de Jeremias 17, versículo 5, que diz: Assim diz o Iau, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Iau. Ou seja, se você confia nos seus próprios planos e entendimentos humanos, não confia no Pai e acaba se apartando de Iau. Então, busque corrigir isto, se apegando a Iau por amor como Iau te ensinou. Espero aos irmãos e irmãs que a partir do final deste vídeo vocês possam ser guiados pelo Espírito Santo de Iau e não pelos próprios desejos, que aprendam a ser pacientes nas provações, esforçados na obediência, zelosos e amorosos no tratar o próximo, mas prudentes e astutos para não se deixar cair por pressão das pessoas. Que os irmãos se preocupem em ser cada dia melhores e justos buscando agir como nosso mestre Iau te ensinou, sem se deixar corromper para as influências do mundo. Que a paz de Yahshua esteja sobre vocês, lhe direcionando, e que cada palavra que saia das vossas bocas não sejam do velho eu de vocês, mas sim guiadas pelo Espírito Santo.